Então qualquer um pode ser maçom. Tá? Tem que ser de bons costumes e tal. Ele vai fazer um teste, não vai pôr criminoso, o cara vai ter a ficha, o cara vai fazer um teste, vai fazer toda ali as entrevistas e tal, para ver se o cara vai entrar. Mas em tese, qualquer pessoa de bons costumes pode estar habilitado. Né? E aí é legal porque a gente vai fazer paralelos com a jornada do herói do Campbell, ou com Star Wars, ou com Harry Potter, ou com a jornada de Perseus, né, de qualquer herói da Grécia Antiga, né? Então você vai ter que ele vai pedir para entrar nesse templo. Então, e aí, ao mesmo tempo que ele vai colher os frutos disso no mundo profano. Então, uma vez, por exemplo, você vai entrar numa faculdade, você vai passar por toda aquela faculdade, e aí você vai sair da faculdade e você vai colher os frutos fora. Se você entrou e ficou só bebendo e farreando 5, 6 anos, você não vai ser um péssimo profissional. Exatamente, sim. Por isso você vai falar assim, você não é um advogado, você tem a OAB, então os outros advogados como tal reconhecem. Exatamente. Então é pelas suas obras que você vai ser reconhecido. Ninguém sai falando, eu sou advogado, engenheiro, vai ser bacharel, são os outros que reconhecem você. Então aí você dá o primeiro passo. Então esse 10, ele é a esfera da terra, dentro da árvore, e ele representa o guardião do templo. Então alguém que tem que segurar, um guarda que fica externo ali, para não deixar os profanos entrarem, para proteger o templo de Salomão. Tem tudo a ver com a maçonaria. Aí o cara vai dar um passo para frente, ele vai entrar no 9, que está associado com a Lua, que é o planeta da astrologia que está mais perto da Terra. Sim. A Lua não é um planeta, mas naquela época planeta quer dizer movimento. O planeta eles descobriram porque tinha algumas estrelas fixas, e aí de vez em quando eles observavam o céu e viam que umas estrelas andavam ao contrário. E aí eles ficaram olhando, que estrela esquisita é essa que está indo ao contrário? E aí eles descobriram que na verdade são os planetas que estão girando em volta, e eles faziam uns movimentos diferentes. Sim. E aí chamavam de planetói, que era viajante. Então a gente considera filosoficamente que o Sol e a Lua são planetas, apesar de não ser. Aí o que acontece? O primeiro planeta, a primeira casa que a gente entra no Templo de Salomão é a Lua. Então, o número 9 está associado na Cabala com a Lua, está associado com Yesod, que é a fundação. Que pra gente é o irmão esperto, é quem conduz dentro da cerimônia. Então, nos filmes e tal, são aqueles caras que conduzem o mocinho para dentro da jornada do herói. O Hagrid, que vai lá, pega o Harry Potter. O Morpheus, que pega o Neo. Quem mais? A Sarah Connor, que é a mãe que vai lá salvar o filho dela. O Exterminador do Futuro. O Exterminador do Futuro. Você vai ter todas umas histórias que estão associadas com a Lua, que é essa figura da mãe ou da buscadora. Certo. Então repara como tem as mitologias que contam a mesma história. Se você Iemanjá, se a gente estiver falando ali dos mitos africanos, pode ser a Ártemis, pode ser a Lua, ou a mais famosa de todas, que é a viúva, que é Ísis. Sim. Então Ísis, o marido dela é morto, e aí ela vai passeando pelo Egito, pegando os pedaços do marido, para depois reconstruir ele, para depois poder fazer o filho, que é Horus, que vai e derrota Anubis. Então ela cria toda essa história. E o que a gente faz em vários rituais? A gente não vai circulando e fazendo jornadas e pegando palavras e pegando passes e tal, até você completar uma missão? Sim. Então você vai ter várias outras histórias. Psique também, ela desce no inferno, faz 4 missões ali para conseguir voltar para o seu amado, que é Eris. Então a gente está falando aí de deusas que fazem jornadas. Então Perséfone vai para até Hades, desce e tal, e aí quando ela retorna, ela traz a primavera. Lilith também vai enfrentar Ereshkigal no inferno, faz uma série de enfrentamentos de demônios. Quando ela volta, ela traz o marido dela, do Muzi, e aí a natureza domada. Não percebe que esse primeiro ponto é a entrada na maçonaria, que é o irmão esperto que está conduzindo, mas também para qualquer coisa da nossa vida vale isso. Na Cabala judaica, por exemplo, a gente vai estar falando que tem uma reza da Torá que fala que para você conhecer qualquer coisa na sua vida, você tem que ler 108 mestres.
Então, basicamente, ele quer dizer o seguinte: se você quer ser um arquiteto, você precisa ler 108 estilos diferentes, pelo menos. Então você tem que conhecer uma arquitetura clássica, arquitetura moderna, arquitetura contemporânea. Você pode odiar algumas você vai amar, outras você vai odiar, você vai descartando as que você não gosta. Conhecer, mas você precisa conhecer. Até para diferenciar. O médico ele tem que saber tudo. Depois ele vai escolher se ele vai uma especialidade e tal, mas ele precisa saber todos os ossos. Então um engenheiro, para qualquer profissão de quem está me assistindo, cozinheiro, pegar qualquer uma. O cara tem que saber preparar doce e salgado, depois ele se especializa, mas ele precisa conhecer tudo. Tem uma base, né? Então essa é a Lua. E aí por que na alquimia a Lua é isso? Aí eu já vou dar um spoiler. O número 6 é o Sol. Então a gente está subindo aqui. Então certo. O 9 é a Lua, o 6 é o Sol. E a gente tem essa brincadeira, que tem o 69, que todo mundo fala, 69 do sexo e tal. 69 é a união do Sol com a Lua. Tanto que se você for olhar o signo de Câncer, ele tem aquele desenhinho que é o 69, que é a junção de Ísis com Osíris. Então antes a gente fala, é safadeza e tal, mas não era. Antes o 69 ele era um número sagrado, porque ele era a união do Sol com a Lua. Ou a união do masculino com o feminino, ou a união do nosso eu superior com o nosso eu que quer estudar. Então a Lua, ela reflete o Sol. Então vamos supor, você é um médico especializado em cirurgia de não sei o que. Mas primeiramente você vai ler 108 livros. E você vai escolher a sua especialização. Se você pegar, sei lá, 100 arquitetos ou 100 médicos e falar assim, qual é o estilo que você mais gosta? Cada um vai responder cada um vai falar, esse estilo é horrível. E o outro vai falar, esse estilo é lindo. Sim. Então cada um vai ter. E essa lua reflete as fases da lua. Então, lua cheia, lua minguante, lua crescente, lua nova, que não tem nada a ver com você. Então, esse é o processo alquímico. Funciona assim, você vai lapidando a pedra bruta, até você se descobrir. Então, por isso que a lua está nessa primeira etapa, você acabou de entrar. Não? E aí, se eu for falar de tarô, eu vou juntar tudo aí. Quando alguém estuda tarô, os 10 do tarô, você vai olhar que são cartas que representam... ou coisas muito boas ou coisas muito ruins. O 10 de espadas, por exemplo, é o cara com uma espada nas costas. E o 10 de moedas é uma alegria, é riqueza. E o 9 ele já é uma versão um pouquinho mais dissolvida, que é antes da manifestação. Que aí está associado com as mães, que é o ventre, que é todo esse processo. Então aí você vai ter o irmão esperto, que é essa jornada na maçonaria. E por que tem essas estruturas? Porque tem um camarada que chamava Elias Ashmole, que era um alquimista, e ele foi responsável por estruturar o ritual maçônico, dos primeiros rascunhos. Então ele traz para dentro da maçonaria todo esse conhecimento. Perfeito. Aí a gente vai dar mais um passo. Então a gente chama essa estrutura aí desse numérica de escada de Jacó. E aí a gente vai para os 8 e para o 7. Lembra que o 6, que está em cima, é o Sol, é onde a gente quer, o grau de mestre. Então o que é o 8 e o 7? Aprendiz, companheiro, e o 6 é mestre. Então aqui a gente vai ter esses 3 passos. Eu não vou nem entrar em detalhes, mas você passa para um lado, passa para o outro, 3 passos para frente, passa para trás. Essas emulações, eles são esse caminhar na árvore. Vai para um lado, vai para o outro, pula um. Isso eu não posso entrar em detalhes no podcast. Mas basicamente você vai se deslocando dentro dessa árvore. Certo. E aí você vai ter, nesse 8 que é Mercúrio, né, que é o planeta mais rápido. Então você tá tudo engrenado dentro da maçonaria. É esse primeiro grau de aprendiz, onde você aprende o RGF, como é que porta, os básicos, os instrumentos, toda a qualificação numérica. Do mesmo jeito que quando eu quero ser arquiteto ou engenheiro, primeiro e segundo ano de engenharia é tudo cálculo, física, resmate, é tudo número, basicaço. Porque você está ali no Mercúrio, e são as divindades que cuidam de escrever. Então é o Exu, é o Prometeus, são heróis que trazem o fogo, é o Loki, são heróis que escrevem poemas, Ogma. Então cada mitologia tinha uma divindade da literatura, que a gente está trabalhando ali em Mercúrio, que é o grau de aprendiz.
Aí você olha para o outro lado da coluna da beleza, você vê uma estrela, que é Vênus. E aí quando você vai para o outro lado, você vai ter o amor. Então por isso que você tem 2 colunas no Templo de Salomão: rigor e misericórdia, ou razão e beleza, força e beleza. Cada um chama de um jeito diferente. Sim. Certo. E nessa beleza, no número 7, você vai ter as musas inspiradoras de Vênus. Oxum na Umbanda. Você vê todas as religiões diferentes, figuras que são equivalentes, não iguais, equivalentes. E aí essa de Vênus, ela vai trabalhar com amor, com toda essa dedicação. Então aqui já seria o quê? Numa arte marcial seria o faixa branca, marrom e preta. Ou aprendiz, companheiro e mestre. Ou o cara que já está no 4º, 5º ano, ele já está fazendo estágio, ele já foi na obra. Ele já está vendo as coisas, ele já viu que ele quer ser engenheiro. Certo. Então ele já está participando, é o grau de companheiro. E aí finalmente o último grau, que é o 6, que é o sol. Que seria o faixa preta, o mestre. Que aí o cara fala assim, pô, mas faixa preta não é o final? Que aí a gente ali tem Jesus também, Buda, Hércules, Apolo, todos os deuses solares estão ali no meio. Harry Potter, Luke Skywalker, Neo, Super-Homem, Capitão América. Mas aí, só nesse número eu me perdi, Deodébio. Assim, o 6 é a ponta, não os números, porque assim, então, começamos lá de baixo. Começamos lá de baixo. Vamos pegar o exemplo da amarelinha. Tá faltando 5, 4, 3, 2 e 1 ainda. Ah, sim. Tá faltando. Então paramos. Então estamos vindo de. Mas acendendo. O mestre não é o fim da linha. Não, essa é a grande falha das pessoas. Porque eles falam assim, mas aí eu cheguei na faixa preta, acabou? Não. É o Quem que o treina soberano a arte marcial e chega na faixa preta, você tem 20 anos depois da faixa preta. Você pega o grau de mestre na maçonaria em quê? 5 anos? 4 anos? Nem isso agora. Acho que menos. 3 anos. 3 anos, 4 4 anos. Mas é aí, tem nego. Então, se você pega o grau de mestre com 3, 4 anos, por que tem nego que tá 40 na maçonaria? Porque você tem o resto. Você tem o resto da escada de Jacó. É o resto da escada de Jacó. Que também, se você fazer certinho, você não demora tanto pra você alcançar. Vai mais uns 6 anos. Mas demora. Se não for um louco que nem eu, você vai fazer depois, você vai ter grau de marca, grau de nauta, arco real. Aí você vai ter. Tem os graus das outras lojas. Se você quiser fazer a Doniramita direito. É quase que porque, infinito. Apesar dos caras pegar equivalência, o cara pega 33 pega equivalência, não é. Os graus até 33 de Adoniramita são diferentes dos graus até 33 do Rito Escocês. O certo, eu acho que quando muda muito o rito é fazer de novo, tudo de novo. Fazer do zero de novo, começar estudando, porque é um caminho. Não tem muito material ali para a vida inteira. Exato, e outra, cada rito ele segue até um livro da lei, né? Tanto que tem livro da lei que não é a Bíblia, então já muda totalmente a história, né? Exatamente. Por isso que você tem que seguir outra jornada. E aí você tem ali o Sol, que é o mestre. Então você vê, todos os cargos estão ali. Então o 8 e o 7, que a gente falou, Mercúrio e Vênus, estão relacionados com os vigilantes. Aí qual que é qual depende do rito, né? Então, às vezes troca a coluna, às vezes... Sim. Então, essa parte é mais cosmética, mas é a essência da maçonaria que a gente está falando. Que vigilante que instrui o aprendiz, qual que instrui... E tem uma série de inúmeros debates, mas basicamente a gente sabe que os vigilantes instruem os aprendizes e companheiros. Sim. Eles estão ali. E aí ali o mestre, a gente vai ter o mestre de cerimônias, que o Sol ele circula para todos os planetas. E o livro da lei, que é o centro da loja, que é o Sol, que é o coração da loja. Ali é o coração de cada um. Isso que eu estou falando também vale para a gente, no nosso dia a dia. Então eu já falei, você está na sua profissão, qual é que você quer fazer? Então, você tem que se formar, você tem que descobrir quem você é no mundo. Né? Na Golden Dawn a gente chama de verdadeira vontade. A essência. Né? A igreja eles vão falar também, de dons. Né, irmão? Qual é o seu dom na igreja católica? É o dom. Então você precisa ter um dom. Todo mundo veio fazer alguma coisa no planeta. Aí a hora que você chega dali no 6, você vai subir e aí a gente vai trabalhar com a comunidade. Aqui a pedra já está lapidada. Aí o 5 e o 4, subindo, né? Ele vai ser Marte e Júpiter. Então você percebe que você vai subindo os planetas. Então esse próximo passo ali, a gente vai cuidar das finanças da loja. Tesoureiro e hospitaleiro. Então, tesouraria é Marte, que é
porradaria, deus da guerra, Marte, Horus, Ogum, São Jorge, todos aqueles caras de porrada. Por quê? Porque dentro da sua empresa o tesoureiro tem que estar com as contas tudo certo. É a cavalaria, né? É a cavalaria, você tem que cobrar, você tem que pagar a conta, você tem que arrumar, senão você é, sei lá, despejado da loja. Os metais tem que ser ali, metais, né? E por outro lado, Júpiter, do outro lado é Zeus, é a energia de Hesed, que é a energia do planejamento, prosperidade e caridade, que é o hospitaleiro, e é a hospitalaria da loja. Então ali vai ser o irmão que cuida dos outros irmãos e a loja que cuida de alguma coisa fora. Então toda loja maçônica você vai reparar que ela tem um hospital, uma creche, um asilo, alguma coisa que ela toma conta. Sim. Depois de um tempo, e você tem o tronco. Sim. Depois você vai estar falando dos 4 elementos aí, você está falando de tem tronco que passa, que tem um monte de informações do elemento tem um ar. cunho filantrópico, né? E aí tem um tronco dessa água, esse dinheiro não mistura. Então você vai ter aí o hospitalaria fica na coluna da beleza, tesouraria fica na coluna do rigor. Então você percebe que todas as funções dentro da loja maçônica estão estruturadas de acordo com a cabala. Sim. Aí você vai dar mais um passo, você vai ter aquela cerquinha, né, o balaustrada, que é o abismo que vai separar entre o Oriente e o Ocidente. Sim. Que aí a gente vai estar chegando nos números lá, o 3, 2 e 1, que é a Santíssima Trindade na cabala. Então o 3, que é na coluna do rigor, é Saturno, que é o orador, certo? Que é o pilar das colunas do rigor. E ele é o quê? A lei, é a regra. Aí a gente vai ter Xangô, a gente vai ter os vigilantes, os deuses da justiça, Maat, justiça, próprio Xangô, São Bento na igreja. Então você tem santo para toda essa estrutura também. Caramba. Então você vai conversando em múltiplas linguagens. Mas o que faz o orador, basicamente? Ele é responsável. O canal de cima ele conversa com Deus, ou ele conversa com o grão-mestrado, com a parte de fora. Né? Não é mais a loja. Então o que o orador faz? Ele é a palavra do grão-mestrado dentro da loja. O secretário é a loja dentro do grão-mestrado. Então o que faz o secretário? Faz a ata, faz o registro, faz os kits de saída e de entrada, faz quanto ele é a memória da loja. E aí a gente vai estar indo nessa estrutura. Dentro da nossa vida, você começou lá, sou um engenheiro, acabou de se formar. Aí Marte é o quê? Sei lá, 5, 10 anos de profissão, na qual você está matando aí um leão por dia. Aí Júpiter já é o cara que já tem 20, 25 anos de profissão. Então o cara já escreveu um livro, ele já tem uma técnica, ele já tem uma empresa, né? Ele é tarimbado, ele é consultor. Então nosso objetivo é, quando a gente chegar na idade de Júpiter, com os nossos 25, 30 anos de profissão, a gente tem um livro publicado, uma empresa de consultoria, professor de alguma coisa. Uma autoridade. É uma autoridade ali no assunto. Tanto que o caminho, olha como a coisa é louca, cara. O caminho que conecta essas duas esferas é a força no tarô. Se você for pesquisar quem está assistindo a gente, você vai ver que o arcano é uma menina domando um leão na mão. Que é justamente esse trabalho de matar um leão por dia. Então você vai percebendo que a parte iconográfica do tarô ilustra todo esse ritual. E ali eu não vou entrar em detalhes, porque isso aí ficaria horas e horas e horas. Mas o ágape está aqui, a iniciação está aqui, a purificação está aqui, as jornadas estão aqui, a lapidação está aqui. Todos os caminhos da árvore da vida, dentro da maçonaria, estão retratados ali.